Fala galera, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu tô tentando ser uma pessoa que fala um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais de boa, porque esse microfone estoura um pouco o áudio. E eu vou tentar dar uma consertada nisso lá na edição, mas vamos ver o que vai dar. Qualquer coisa a gente vê se vai atrás de outro lapela. Beleza? Bom, como na saga, a gente vai dar continuidade ao livro Homo Deus. E semana passada a gente meio que explicou um pouco por que o livro tem esse nome, né? Porque agora a humanidade vai querer lutar por as três coisas. Deixa eu ver se eu me recordo bem. Me recordo indo atrás de onde está escrito isso, porque eu não sei. Que é a imortalidade, a felicidade e a divindade. Os seres humanos agora já superaram a guerra, a fome e a peste. Agora o próximo objetivo da ciência é superar e descobrir a imortalidade, a felicidade e a divindade. Então agora nós vamos passar de Homo sapiens, que é a definição da ciência agora para o nome da nossa espécie, para Homo Deus, já que seremos imortais. Beleza? E agora a gente vai continuar, né, falando sobre o capítulo A Nova Agenda Humana, só que, dessa vez, no subtítulo Os Últimos Dias da Morte, que começa na página 30 e vai até a página 38, beleza? Eu fiz aqui o meu script, como sempre. Vamos torcer pro vídeo não ficar muito grande, né, galera? Bom, vamos lá. O que ele traz? Ele já traz aqui na página 30 já uma parte bem interessante. A valorização da vida humana. Somos constantemente lembrados de que ela é o que há de mais sagrado no universo. E ele traz bem isso, que hoje em dia a vida humana é quase, antigamente, muito na religião dizia-se que era um presente de Deus, né? Dizia-se que era um presente de Deus. E que era sagrado? Não. O nosso corpo era sagrado dentro do templo, essa é outra história. Mas sim, era um presente de Deus a vida. Mas hoje ela é sagrada. A vida humana é sagrada. A existência aqui é sagrada, aqui e agora. E a morte é considerada um crime contra a humanidade, a morte de qualquer um, de qualquer ser humano. É uma indignação mundial, principalmente se for muitos seres humanos. Aí vira uma comoção no senhora. Ele traz aqui na página 31 que durante a história, religiões e ideologias não santificaram a vida em si mesma. Não era a vida que era santificada, que era glorificada como a coisa mais importante dos seres humanos. Santificaram sempre algo que está acima ou além da existência terrena. E, consequentemente, foram bem intolerantes com a morte. Então, as religiões e ideologias durante a história não santificaram a vida aqui, agora como nós conhecemos, como algo extremamente importante para o ser humano, mas sim alguma experiência, mas considerada como alguma experiência terrena, né? E considerar algo santo, algo sagrado, a experiência que vamos ter após a morte, pode-se dizer assim. Era isso que era considerado sagrado. De fato, algumas delas mostraram-se bastante afetuosas ao anjo da morte. Ele vem criticando as religiões. Uma vez que o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo insistiam que o significado de nossa existência dependia da sina, do destino, da fatalidade, da sorte no pós-vida, elas consideravam a morte como parte vital e positiva do mundo. Então essas três religiões são basicamente, não, o hinduísmo não, mas o cristianismo e o islamismo são religiões hebraicas, né? O hinduísmo não.
não que eu saiba. Eles consideravam o pós-vida, o pós-morte, muito mais importante do que a vida aqui. E aí, hoje em dia, o humanismo trouxe outra visão. Humanos morriam porque Deus assim decretava. E o momento de sua morte era uma experiência metafísica sagrada e repleta de significados. Principalmente se você morresse em nome de Deus, né? Aí você era no Senhor. Quando o humano estava próximo de seu derradeiro suspiro, de seu último suspiro, era hora de convocar sacerdotes, rabinos e xamãs, fazer o balanço de sua vida e assumir seu verdadeiro papel no universo. Tente imaginar o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo em um mundo sem morte. O que seria também um mundo sem céu, inferno ou reencarnação? Seria basicamente um mundo onde essas religiões não teriam importância nenhuma, né? Onde eles não teriam nem o que dizer. Não existiria a religião. Porque a base deles, a base de manter os seres humanos em controle, a forma que eles tiveram para manter os seres humanos em controle, é falar para eles que se eles fizerem alguma coisa de errado, que eles vão sofrer depois e eternamente, né? Um sofrimento sem precedentes. Então, é quase que se falar isso, se caso o céu e o inferno, os seres humanos viverem eternamente, o céu e o inferno acabar, então acabou as regras, né? O que garante que vão existir regras? O que garante que os seres humanos não vão matar uns aos outros? É aí sim vem a regra do que a vida humana é sagrada. Mas eu não vejo nem assim o que garante que os seres humanos vão matar uns aos outros. Eu vejo mais o que garante que vai existir moral, ética. Bons costumes, hoje em dia as pessoas já têm ranço dessas palavras, né? Bons costumes. Mas eu não sei por que bons costumes virou uma coisa tão rançosa. Acho que foi por causa do Bolsonaro, né? As pessoas têm ranço dessa palavra, bons costumes, porque era para ser bom, era para ser um costume bom, já que são bons costumes, não ser uma coisa que gera angústia, gatilhos nos seres humanos. Mas tudo bem, né? Cada um com seus problemas. Ele vem trazendo também que a ciência e a cultura moderna têm uma visão totalmente diferente da vida e da morte. Não pensam nessas últimas, ou nessas última, não pensa nessa última, que é no caso a morte, como um mistério metafísico, abstrato, whatever. E certamente não vem a morte como uma fonte de sentido da vida. Na verdade, para pessoas modernas, a morte é um problema técnico que pode ser e deve ser resolvido. E o livro traz que, como um problema ou uma falha técnica, a morte, como qualquer outro problema que tem uma falha ou que se sabe a falha, ela tem uma solução. É o celular que está acabando a bateria. Com a morte, como qualquer outro problema que é falha ou que tem uma falha, ela tem uma solução. E que é para isso que os médicos, a medicina, a ciência, o governo precisa investir para descobrir a solução. E aí ele traz mais ainda que a morte hoje em dia se tornou um crime que é até caso de justiça, você pode até ser processado por isso. E que qualquer tipo de morte, até as mortes que são acidentais, como de carro, como de acidentes de natureza, como catástrofes ambientais, tem culpados, porque são coisas técnicas, tem culpados, nem que sejam médicos que possam ser processados, a medicina que não sabe ainda a cura por questões técnicas, a ciência por questões técnicas e o governo por ter falhado em proteger aquelas pessoas no caso de acidentes ambientais. Eu só boto meu celular para carregar. 2000 anos depois.
Voltando. E aí na página 33, ele traz que a morte tornou-se um motivo quase automático para processos e investigações, como eu havia falado. E que a principal empreitada da ciência moderna é derrotar a morte e garantir aos seres humanos a juventude eterna. Ele traz também que o cofundador da PayPal diz que só há 3 coisas que você pode fazer quanto à morte. Ou você tem que aceitá-la, ou você aceita ela, ou você a nega, ou você a combate. E segundo o livro, há especialistas que, os especialistas mais pessimistas afirmam que até 2200 a morte já será um quesito solucionado. Já os mais otimistas afirmam que até 2100. Já esse técnico da PayPal afirma que até 2050, quem tiver muito dinheiro em cash vai conseguir sim se estabelecer vivo por muito tempo. Já na página 34, olha eu sonhando com 104. Na página 34, lá embaixo, ele traz que na verdade eles serão, que na verdade os seres humanos, né? Os seres humanos que a ciência está querendo criar a partir de agora, eles serão amortais. Que, segundo a etimologia da Grécia, quando vem esse prefixo na frente da palavra, significa não, e no caso mortais, significa não, no caso mortais, morte, né? Significa não morto, não vou morrer. Então, eles serão, esses seres humanos que a ciência quer inventar, serão amortais e não imortais. Ao contrário de Deus, os futuros super-homens, super-humanos, poderão morrer em qualquer guerra ou em um acidente de trânsito. De nada, e nada os trará de volta. Contudo, diferentemente de nós mortais, suas vidas não teriam data de vencimento. Então eles não envelheceriam, não teriam um dia em que falaram assim, agora já está chegando, como diz meu tio, janeiro chega. Não vai chegar janeiro para as pessoas, eles não vão envelhecer e vão morrer. Eles serão amortais. Eles poderão morrer, diferente dos imortais, que não podem morrer, mesmo que recebam um tiro. Eles poderão morrer ao receber um tiro, mas não terão data de validade, tipo, não envelhecerão. Entendeu? Já na página 34, 35, ele traz uma analogia muito interessante. E é essa que eu vou compartilhar com vocês. No entanto, ele traz que, no entanto, é bem provável que isso, essa imortalidade, essa amortalidade, fará dessas pessoas as mais ansiosas da história. Nós mortais, nós seres humanos agora, atualmente, arriscamos diariamente nossa vida porque sabemos que ela, de um jeito ou de outro, vai acabar. Mas se acreditarmos que podemos viver para sempre, seremos loucos se arriscarmos com o infinito. Para quê? Né? Arriscar. Para que eu vou atrás de deixar meu legado, sendo que de escrever um livro para deixar meu legado, se eu vou estar sempre aqui, não vou precisar deixar nada, eu vou estar. Será que os livros vão acabar? Interessante. No século XX, olha a analogia que ele traz. No século XX, quase duplicamos a idade de fatalidade. Por exemplo, antigamente as pessoas morriam. Ele passa assim: a expectativa de vida passou de 40 anos para 70. Entendeu? Então duplicamos. Quase que duplicamos. Assim, no século XXI, poderíamos ao menos tornar possível uma nova duplicação e chegarmos aos 150 anos. Já imaginou você viver 150 anos? E aí o livro traz:
essa conquista irá revolucionar a sociedade. De saída, estrutura familiar, matrimônio e relações entre pais e filhos seriam transformados. Imagina, hoje em dia as pessoas ainda esperam estar casadas. Presta atenção no matrimônio. Hoje em dia as pessoas ainda esperam estar casadas até que a morte as separe. E boa parte da vida gira em torno de ter e criar filhos. Agora, tememos imaginar uma pessoa com 150 anos de idade. Imagine. Se casasse aos 40, ela ainda teria 110 anos pela frente. Seria realista esperar que um casamento dure 110 anos? Cacete, hein? Até mesmo os fundamentalistas católicos, que é os radicais, né? Os religiosos, as pessoas que eu chamo carinhosamente de beatas, veriam isso como um obstáculo, algo difícil a ser realizado. Em decorrência, a tendência atual de casamentos em série provavelmente se intensificaria. Deve ser por isso, né, que hoje em dia os casamentos não duram muito, porque as pessoas andam vivendo mais. E é igual o negócio da Covid, né, quando teve, que as pessoas tiveram que ficar presas com seus cônjuges e se não aguentaram. Deve ser mais ou menos essa mesma perspectiva. Viver muito tempo. Sim. Uma pessoa que tem filhos aos 40 anos terá, quando completar 120 anos, uma lembrança remota dos anos que dedicou à criação dos filhos. Um episódio menor um episódio menor em sua longa vida. Então quase não lembrará, né? Se eu não lembro nem o que eu comi ontem, quanto mais o que eu fiz há 120 anos atrás. Entenderam? Difícil dizer que tipo de relação pais e filhos poderiam se desenvolver em tais circunstâncias. Vocês entenderam? E é justamente aqui que eu quero trazer uma analogia aqui para vocês e um questionamento. Hoje em dia, dizem que não existem mais maturidade. Hoje em dia todo mundo está virando jovem adulto. Jovem adulto vai até os 30, 40 anos, né? Hoje em dia a gente vê pessoas com 40 anos jogando videogame, pessoas com 40 anos vivendo ainda com os pais, não tendo sua casa, não tendo seus filhos, não adquirindo seus casamentos, não adquirindo responsabilidades como antigamente as pessoas achavam que isso era sinônimo de amadurecimento. Mas aí eu trago essa indagação. Será que realmente hoje em dia está tendo essa dificuldade porque por causa do tratamento que os pais deram pra gente, que foi um tratamento mais humanizado, né? Antigamente, o filho fazia alguma coisa, a gente dava um tapa aqui, ele parava lá na porta, porque os pais eram um pouquinho mais brutos, um pouquinho menos carinhosos, não abraçavam tanto e não tinham tanta escuta ativa com seus filhos. Hoje em dia, os pais tentam escutar mais, tentam estar mais carinhosos no tratamento dos filhos, pode dizer assim, uma criação mais humanizada. Só que aí eu trago, será que essa rebeldia, essa falta de amadurecimento das gerações vem por causa desse tratamento mais humanizado que essa geração de pais agora estão tendo? Ou vem por causa dessa longevidade de vida, desse aumento de 40 para 70 anos de expectativa de vida? Porque presta atenção, se antigamente eu tinha meus 30 anos, eu praticamente só tinha mais 10 anos para viver. Então eu já tinha que deixar meus herdeiros, eu já tinha que estar com meus herdeiros criados. Então, por exemplo, se eu tivesse com 30 anos, sei lá, 50 anos atrás, eu teria que ter tido meus filhos aos 15 anos, que aí meus filhos estariam com 15 anos, e aí quando eu tivesse 40, eles já estariam crescidos e eu poderia morrer em paz. É mais ou menos isso. É. Então por isso que antigamente as pessoas tinham filhos mais cedo. Você entendeu?
Então, com 30 anos a 50 anos atrás, eu teria que estar num nível de amadurecimento muito grande, porque minha expectativa de vida era baixa. Com 40 anos eu já tinha probabilidade de já estar velho, insuficiente para o mercado, já não ter mais como sustentar minha família e morrer. Então eu tinha que garantir minha prole antes disso. Para garantir minha prole, eu tinha que ter filhos, não antes de eu morrer imediatamente, porque eu preciso criar eles. Então eu precisava de uma data de pelo menos 20 anos para conseguir criar meus filhos. Que, venhamos e convenhamos, é uma data boa de 20 anos. Então eu deixo eles com 20 anos, apesar de que 25 é uma data maravilhosa, né? Que você já deixa eles com uma faculdade. Então tá. Então, para uma época de 50 anos atrás, eu precisava ter filhos entre 15 a 20 anos para poder ter meus filhos e conseguir ver eles crescer e ter um emprego. E aí saber que eu fiz um bom trabalho. Hoje em dia, não. Como eu sei que eu vou sobreviver, vou viver por muito tempo, e que minha expectativa de vida é alta, com 70 anos, já que essa é a média do século XX, tem aumentado para 70, né? Século XXI, que aumentou para 70. Ah, tá. Do século XXI, que aumentou para 70, século XX que aumentou para 70, século XXI que é 150. Tá. Voltando. Já que a média do século XX, que aumentou para 70 anos, a expectativa de vida, se eu tiver com 30 anos, eu tô no começo da vida. Eu tô no começo, eu não vou morrer daqui a 10 anos. Então eu não precisava ter arrumado um filho quando eu tinha 15 anos, porque eu não ia morrer com 40. Então eu posso, agora, com 30 anos, ainda esperar um pouco para mim ter filhos, porque eu preciso de 25 anos, uma média mais ou menos, para criar um filho. Essa é uma média para criar, porque ele cresce, ele vai fazendo as graduações, os estudos, tudo, fundamental, babá, e graduação, e aí disso eu já posso jogar para o mundo. Então, em 25 anos, isso se completa, esse ciclo se completa, esse ciclo acadêmico principal se completa. Então, não preciso ter filho aos 30 anos e nem me casar aos 30 anos. Eu posso esperar, já que a minha data de expiração é aos 70. Então, com quantos anos eu posso me casar? E posso ter filhos com 40? É, 40, 45. Aí vai 50, 60, 70. 45, 50 anos. Eu posso ter um filho, eu posso me casar. E aí começa a ter as responsabilidades que tinham que as pessoas de 50 anos atrás tinham na adolescência. Vocês entenderam o cálculo? Por isso que as pessoas hoje em dia os adolescentes estão cada vez ficando mais velhos. Os adolescentes hoje em dia já têm até 25 anos, quase. Brincadeira. Mas é quase isso. Até 25 anos vai a adolescência. E até 40 anos vai o jovem adulto. Porque as pessoas não querem mais amadurecer. Porque elas não têm pra quê. Pra quê? Eu não vou morrer agorinha, eu não preciso botar minha prole agora. Eu não preciso desenvolver agora, eu não preciso deixar nenhuma herança agora, já que eu tenho muito tempo ainda pela frente. Pra que eu fazer essas coisas chatas agora, deixa mais pra frente? E aí quando mais pra frente chega, se desespera. Mas tudo bem, detalhe. E aí outro ponto importante que o livro traz é sobre as carreiras profissionais. Cara, você já imaginou? E aí sim, vamos parar no 25 anos, que você cria seu filho, você dá uma faculdade para ele com 25 anos, e aí ele vai trabalhar, e se for do século XXI, que vai viver 150 anos, você vai trabalhar pro resto dos seus 125 anos, porque lembrando que eu tirei 25 do período em que você foi estudando, você vai trabalhar o resto dos seus 125 anos em uma só profissão. Será que isso é possível? Ou cada vez mais as pessoas vão ter que se renovar mais, vão ter que fazer mais, vão ter que fazer mais faculdades, vão ter que estudar mais e mais coisas, vão ter que saber de tudo um pouco, ou de tudo muito. E outra coisa também que ele traz muito interessante é sobre os chefes.
Já imaginou se meu chefe, se eu chego numa empresa e o meu chefe, ele tem seus 100 anos, e eu agora que tô com 25, eu agora que tô com 50. Caraca, eu nunca, quando ele morrer, eu já vou estar quase morrendo, vou estar com 100 anos. Ele. Você entendeu? Quando ele morrer, eu vou estar com 100 anos, já que eu já tô com 50. E aí não vai ter mais emprego, né? Porque vai estar todo mundo eternamente naquele emprego, não vai ter mais inovação, não vai ter mais vagas, porque já está tudo ocupado, ninguém morre mais. Tá parecendo um sistema de república de rei, né? Se o rei não morre, não tem como ser ocupado. E aí ele traz também esse quesito das pessoas serem eternas para a política também. Já imaginou se Vladimir Putin ou se o Xi Jinping da Coreia do Sul fossem eternos? Seriam eternas ditaduras. Porra. Bom, galera, deu um problema na gravação. O meu celular acabou a bateria. E aí eu resolvi. Já tá de noite já. Já tá de noite já, mas eu resolvi continuar para não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E na página 37 foi onde a gente parou. Eu ia ler para vocês. E no livro está escrito aqui: na verdade, até o presente, hoje em dia, atualmente, a medicina não prolongou o tempo de vida natural do ser humano em um ano sequer. Então, ele não fez a gente viver mais do que é biologicamente possível. Sua grande conquista foi nos salvar da morte prematura, principalmente a infantil. Principalmente na África, né? Principalmente a infantil. Se trata de morte prematura, principalmente a morte prematura infantil foi um dos grandes avanços da humanidade. E permitir que usufruemos da plenitude da existência, que no caso, da existência até a velhice. Esse foi a grande conquista da ciência até o momento presente. O que eles querem é fazer com que a gente viva mais do que é biologicamente aceitável. Então seria realmente uma transmutação genética, seria realmente engenharia genética envolvida na história. Ele fala que nós seres humanos estamos sempre à procura da vida eterna. E uma coisa interessante de se saber e analisar é que nosso inconsciente não aceita que nós somos imortais. Quer dizer, nosso consciente não aceita que nós somos mortais. Ele acha que nós somos imortais. Tanto é que nós, na maioria das vezes, não conseguimos imaginar nós velhos. Você não consegue projetar uma autoimagem sua velha. Mesmo você olhando no espelho, você não consegue imaginar você velho. Você não consegue imaginar a sua morte quando estiver velhinho. Por quê? Porque nós, seres humanos, nosso inconsciente se declara imortal. Ele acha que somos imortais. E aí essa energia, essa pulsão de vida, de desejo pela imortalidade, é conduzido para outras áreas de nossas vidas. Não sei se vocês já ouviram aquele ditado das 3 coisas que os seres humanos têm que fazer antes de morrer, que é plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Que são justamente coisas que deixam marcas na Terra, que fazem com que os que ficaram não esqueçam da gente, que faz com que simbolize a nossa vida eterna, a nossa vida imortal. Porque se nós temos a consciência, pelo menos consciência, não inconsciência, não consciência, de que vamos morrer, nós temos que, dessa energia, essa energia que nos move, tem que fazer com que ela seja encanada para alguma coisa que vai nos representar essa imortalidade. Então, por isso que muitas vezes nós trabalhamos para deixar um legado para os nossos filhos, nós trabalhamos para deixar os nossos filhos como legado. Nós trabalhamos para deixar um livro, para plantar uma árvore, para fazer alguma coisa que realmente deixe a nossa marca no mundo, para que fique
como um condicionamento, uma sublimação dessa energia de imortalidade que nós temos. Tanto é que ele vem falando que, na página 38, vocês vão entender mais o que eu quero dizer. Ele vem falando que, desde que se conscientizaram de que a morte é inevitável, desde que os seres humanos se conscientizaram que a morte é inevitável, as pessoas se consideram, as pessoas se condicionaram a suprimir o desejo de viver para sempre. Então, elas não é que desistiram, mas a energia que elas tinham dessa ânsia de viver para sempre, elas destinaram para outra coisa, ao se refratarem em favor de novas tarefas, como o trabalho e etc. Elas querem viver para sempre, e assim compõem uma sinfonia imortal. Empenham-se pela glória eterna em alguma guerra, como morrer em nome de Deus é um grande exemplo. Morrer em nome de Deus é um grande exemplo, como os soldados da Ucrânia que morrem com medalhas de honra é um grande exemplo. Ou mesmo sacrificarem a própria vida para que a sua alma desfrute da felicidade perpétua no paraíso, no caso das religiões. Grande parte da nossa criatividade artística, de nossos comprometimento, de nosso comprometimento político e de nossa fé religiosa é alimentada pelo medo da morte, principalmente a poesia, né? O amor eterno, e aí vem a poesia, Romeu e Julieta, Shakespeare, são grandes exemplos de como a morte é um enredo muito bonito para fazer poesias. E aí o livro traz também que quando a solução existir, quando existir a solução da vida eterna, da fonte da juventude já nos laboratórios, aí sim vai passar essa discussão dos laboratórios para os tribunais, para as igrejas, para o público, onde vão discutir se isso é moral, é amoral, se é ético, se não é, se é religioso ou não, se é pecado ou não, se é filosófico e quais são as implicações disso para a humanidade. Um dos grandes exemplos disso está atualmente o ChatGPT, que é a inteligência artificial chegando finalmente ao público e mostrando tanto que ela tem potencial de destruir ou ajudar a humanidade. E aí qual vai ser o comportamento da humanidade perante ela e qual vai ser o comportamento dela perante a humanidade. E aí, se tiver mais algum tema que queira discutir, bota aí embaixo nos comentários ou me procura no Instagram. E fica aí a dúvida. O que vai acontecer com as pessoas se elas tiverem essa vida eterna ou tiverem mais tempo de vida? Será que vão ser eternas imaturas? Será que vai ter emprego? Porque meu chefe vai ficar eternamente no meu cargo, né? Eu não vou ter como ter um cargo se as pessoas vivem eternamente naquele cargo. Eu não vou conseguir entrar na empresa se ninguém morre. Fica aí a dica.